Boa noite, gente. Que alegria. Vem pra cá. Pega o sofá, galera do fundão. Viva, venha pro nosso ritual. Estou tão feliz de ter vocês aqui, estar aqui, se tivesse de falar os alunos. Muito feliz de ter vocês aqui, uma alegria. Esse espaço, nesse formato de círculo, nesse lugar, foi um espaço de clubes de leitura, assim, organizado por grandes mulheres, professoras literatas também. Maria Mesquita Cardoso, Cleobene Aragão, Vânia Vasconcelos, grandes professoras e mulheres escritoras. Então aqui, e eu sou de Pecejana, né? Sou pecejanense. Aí então eu vim para cá, e era agora em dia é o quintal, no meio da sala de quem mora em Pecejana, todo mundo passa para cá para ir embora. Então a gente vinha para cá depois da faculdade de letras, vinha debater literatura, estudar, conversar, e eu saía pegar o ônibus aqui e ia sonhando. A sala de aula, pronto, é normal, desse jeito, geração C, tá bom? E aí quando eu estava na parada de ônibus, pronto, a parada de ônibus eu ficava assim, em sonhos, saía assim, quase levitando daqui, né, com a ideia de que a literatura podia existir, que era bonita, e que apesar de, né, que se criava um espaço que a gente podia sonhar. Então, para mim é muito bonito, é muito forte estar aqui lançando essa primeira obra que é a Coral. Essa é uma ficção, uma história com muita verdade, com muito documento, mas com muita invenção, e é isso que nos interessa, a gente vai discutir vários aspectos assim, né? O Povo é uma casa muito acolhedora, eu sou colunista do jornal há 2 anos, talvez 1 ano e meio, e li essa menina querida de letras, de vida, parte dessa equipe da Fundação Demócrito Rocha, e a gente vai fazer esse bate-papo aqui, tem uma alegria de ter ex-alunos, de ter professora, de ter colegas, pessoas que me acompanharam desde menino, criando, crescendo, sonhando, e a coisa agora está acontecendo. Escritores aqui, né, de contistas, romancistas, poetas, que coisa bonita. Então, é isso, é uma roda mesmo, não quero ninguém caladinho, a gente vai conversar e vamos lá, né? A Lia fez umas perguntas e eu tenho várias outras para vocês, para ela, para a espiritualidade, e estamos ao vivo ali também, vai virar live isso depois, tá? Gente, senta, pega esse microfone. Obrigado por terem vindo, viu? Acho que feio, mas a gente consegue fazer esse sinal, eu acho. Primeiro, obrigada, Lúcio, por estar aqui na nossa casa. É uma noite muito bonita, com esse livro, com o seu trabalho. Muito feliz de receber aqui. E que bom que cada um de vocês está aqui com a gente hoje para conversar sobre o lançamento Salve Rainha. É um livro cheio de força, cheio de poder, né? Esse nome que traz essa ideia de reinado logo no título, ele tem tudo a ver com a força da narrativa. Então vamos aqui fazer esse ritual de abertura, né, de caminhos para esse livro. Então, a maioria de vocês já conhece o Lúcio, conhece o trabalho do Lúcio, mas não custa nada a gente apresentar novamente. O Lúcio Flávio Gondim, artista, doutor, mestre em letras pela Universidade Federal do Ceará, colunista do jornal O Povo, professor concursado de língua portuguesa da rede estadual do ensino do Ceará e autor dos livros Corpo de Conto, Anatomia Provisória de Tércia Montenegro e Salve Rainha. Inclusive a Tércia está aqui. Oi, Tércia. Então, primeiro, Lúcio, para a gente abrir essa conversa sobre esse livro, você poderia falar um pouco sobre como ele surgiu, como ele nasceu em você, assim, de onde veio esse personagem tão forte, de onde veio essa história? Conta um pouco pra gente como foi o surgimento dessa rainha. Em 2015, eu morava, hoje eu moro em Passaré, mas morava na fronteira, né? Eu sempre, a gente me colocou sempre em fronteiras, né? Coisa de Exu, então hoje nem sei se é Passaré, se é Reservado, se é Rio Sul. Antes era um intervalo de Messejana, começo do Barroso. A gente optava pelos nomes a depender do Uber. Se o Uber vinha só cara boa, a gente dizia Barroso, ele ia deixar. Agora, se o Uber vinha só cara fechada, dizia Messejana, porque senão ele não parava lá. Essa
essa realidade que mora na periferia. Se você colocar o nome de um bairro ou outro, você pode não voltar para casa. Começa aí a história, né? Desse lugar onde até hoje os meus pais moram, que será minha casa eternamente, e o fantasma volta para lá, né? Segundo a peça do município, deixei o fantasma na obra dela. De lá eu vi do lado direito a chacina do Curió, também conhecida como chacina da Grande Messejana. 11 meninos jovens foram mortos em uma única noite, em retaliação ao policial que havia sido morto. E é a mesma tragédia que acabou de acontecer no litoral de São Paulo, né? Na Bahia também. Então, é uma prática da polícia, a ideia de justiça e vingança, né? E o entendimento da periferia como um lugar de criminalidade, que a partir dali eu vou, na geração Z, menina, eu já acho uma diretora. E é minha mãe, viu? A Maria, né? Que já dá uma os alunos, olha que tá ativos, mas a minha mãe, que é professora, maravilha. Guarda do céu, tira da tela, que ela tá carinha. Olha. E aí o que aconteceu? E do lado esquerdo da minha casa, aconteceu a chacina de Forró do Gado. As cajazeiras, Messejana Barroso, aí entra o Curió. Então eu me vi escrevendo a tese sobre a obra da pesca, esse livro que está vendo aqui, O Corpo de Conto, que meu mestrado aqui na HVV é um processo de imersão profunda. E quando eu saí desse livro, eu estava na graduação ainda, mas eu percebia que naquele lugar de proteção, ao redor o mundo estava muito diferente, a cidade também. As facções criminosas haviam chegado em Fortaleza de uma maneira, no estado do Ceará de uma maneira muito contundente. A gente ouvia falar isso muito no Rio de Janeiro, né? Mas isso no Ceará ainda não era tão evidente. E hoje, agora não era evidente para quem? Isso já denuncia também um certo elitismo da minha parte, assim, né? Eu de Benfica, de Letras, né? Casa dos Pais. Para quem mora na periferia, como eu hoje trabalho na periferia, com alunos de escola pública, eles sabem muito bem que tem dias que não podem ir para a aula, porque é prova de fogo. Eles não podem ir para determinada rua, não podem namorar determinada pessoa, porque eles podem ser mortos. Não porque eles são envolvidos, mas porque eles são um território proibido. Então começa aí uma questão, né? De dizer, e agora o que é que eu faço? Né? A gente está vendo agora o julgamento, já está sendo curioso, né? Estamos no segundo julgamento. Começou está com 2 dias, já tivemos o julgamento, acho que foi em maio, estamos agora indo para o segundo júri, mas naquele momento a gente não sabia ainda se haveria voz para essa chacina, né? E assim como acontece em outras tragédias, o primeiro intuito é a criminalização das vítimas, né? Marielle foi assim, e outras grandes vítimas, tem a ideia de que morreu porque era bandido. Então, a partir da palavra, da força da palavra, as mães, os familiares dessas pessoas puderam dizer que não. E aí começou a ser descoberto, porque havia ali uma manifestação de que esses meninos tinham sido mortos aleatoriamente. Eles não eram envolvidos. Dos 11 mortos, 2 tinham passagem na polícia por crimes leves, assim. Pensão alimentícia, então ninguém era envolvido com crime. Então as pessoas morreram de maneira muito vil, torpe, né? E a partir daí começa essa compreensão. E um outro ponto dessa história é que eu descobri em uma pesquisa, apresentando também o trabalho, eu acho que já foi sobre peça, o trabalho já avançado, apresentando. Uma outra colega da UFC apresentando um trabalho de sociologia sobre as quadrilhas juninas. E aí eu soube que o Ceará, por exemplo, estava profissionalizando as suas quadrilhas juninas. E havia pessoas que já estavam com carteira assinada para lançar a quadrilha. Eu disse, não é possível. É uma empresa. E havia diretor de marketing, diretor de comunicação. Uma quadrilha junina. Carteira assinada. E mais ainda, que havia uma figura que era a mais importante de todas, a que dominava tudo. E só o figurino dessa figura, na época, custaria 5 mil reais, custava 5 mil. Hoje se dá quase 10 mil reais pelo vestido da rainha da quadrilha, que superou a noiva, né? A
quadrilha junina, né? Uma tradição, a gente vai entender. Uma tradição francesa, né, nordestinizada, e que é a festa dos noivos, né? Toda quadrilha começa com casamento, dança-se, festeja-se a festa do casamento na quadrilha. Essa é a quadrilha. Mas a rainha, sobretudo no Ceará, ganhou essa proporção, né? De você dar e pensar no meio do Nordeste, no Ceará, pessoas que humildes conseguiram dar esse valor e para não ganhar nada em troca em alguns casos. Essa ideia de carteira assinada não é a realidade, a maioria desse movimento. A maioria faz por amor ou desejo. Né? E por falar em desejo, que ainda me aceitou mais ainda, é que no meio dessa cenografia heterossexual, né, toda a quadrilha são pares, é o homem e a mulher. Né? São todos, ninguém dança sozinho. Todo mundo ali é casado com seus pais. Igual ficar em novela, né? Todo mundo beija alguém. Né? Alguém tem que beijar alguém na novela, né? A quadrilha também. Só que a quadrilha, 95% de uma quadrilha, 90% vai é feita por gays, por homens gays. Então, quem estão dançando aqueles homens ali, são aquelas mulheres que estão por trás se pegando. Estão viajando pelo interior, eles viajam no Brasil inteiro, a Globo tem um campeonato de quadrilha, né? E eles estão se pegando, estão se desejando, estão se curtindo, né? Então é um sertão fictício que se cria. A ideia do fingimento. E eu pensei, poxa, uma hora ou outra, algum desses meninos vai dizer, eu não quero mais esse lugar de segurar o banner, eu quero ser a rainha. E aí isso não é história. Muito bom, Lúcio. Você falou muito sobre amor, sobre desejo, sobre a violência que habita todos os espaços da história, né? A violência simbólica, a violência social, a própria linguagem, isso aparece muito. Mas eu vejo que ele está sempre naquele diálogo que a gente encontra no teu primeiro livro sobre o corpo, o espírito, o sagrado, o profano, né? E tem um trecho que ele fala assim, Jesus é Mopaz, não é? E hoje é dia de Oxalá, dentro do sincretismo, é representado por Jesus, não é? A gente vê que tem assim, esse discurso da amorosidade, que é, na verdade, uma rebeldia, não tem? É um enfrentamento à violência. Eu pensei assim, como é que você pensou em trazer esse discurso de paz, de amor, no meio de tanta violência, tanto desdesejo, né? Uma sociedade que tem pouco espaço do desejo. Isso é um texto de Marcelino Freire, que é um autor fantástico que nós temos de Pernambuco, que está radicado em São Paulo há muitos anos. Ele tem um conto sobre a paz, ele diz que paz é coisa de rico. Paz não existe, não quero paz. Eu quero paz. Né? Por exemplo, quando eu vejo, isso eu aprendi muito na minha vivência na periferia, por exemplo. Eu tenho uma família estruturada, meu pai, minha mãe, um meninozinho, doutorado, coisa toda, currículo, tudo bonitinho, essa coisa que uma povo. Meus alunos, eles foram avulados pela mãe, depois pelo pai, depois pela avó. Aí está com a vizinha, ou com a tia, que é tóxica com eles. Então não existe paz na periferia. Começa aí. Boa parte do Brasil, né, não existe paz. Né? Por isso que a literatura é também um discurso, às vezes, fictício para boa parte do país. Porque não faz sentido as pessoas terem um abrigo livre, mas de silêncio. Grande parte desse país, nossas casas, nossa cidade, não existe essa compreensão, né? Então, eu acho que o livro ecoa muito isso, assim, é um livro que tudo acontece ao mesmo tempo, né? Então tem esse menino dançando quadrilha, e tem a galera que está se drogando, e tem o desejo, e tem a cidade pegando fogo. Esse livro foi escrito em momentos em que a cidade estava sitiada. Comecei a escrever em 2019, durante a greve da Polícia Militar do Ceará. Então eu não quis sair de casa porque as janelas estavam trancadas dentro de casa, acho que vocês podem lembrar em algum momento. Porque, dada a greve da polícia, a criminalidade tomou conta. Né? Não passava, vocês podem lembrar, não passava, por exemplo, carro do lixo. O lixo estava se acumulando nas ruas da cidade. E aí eu olhei quieto, já tinha acabado o corpo de conto na época da dissertação.
E esse ideia já estava com 4 anos, eu falei, vou começar a escrever. Escrevi os 7 primeiros capítulos. E ano passado, a vida estruturada, nem todo mundo sabe do ano passado, o adulto se firmou, eu mando uma mensagem para essa moça dizendo ali. Ela é uma fala madrinha, né? Graças à espiritualidade de uma amiga hoje. E disse assim, vem cá, eu sinto dessa maneira, eu estou sentindo um negócio, uma vontade de voltar para o projeto, de escrever de uma coisa. O que é isso? E eu fui lá em cima na minha casa, lá na casa, né? Eu fui pegar vocês verem o que eu já tinha feito na vida, uns contos publicados já tinha uma história. Será que eu sou desse momento? O que é isso que eu estou sentindo? Ela me responde no zap. É o seguinte, isso é um chamado. A literatura, a arte está chamando você. Então, eu como peço, acho que dentro desse procedimento aqui, essa parada, como um ritual, como uma manifestação interior e mítica do que nós somos, do que nós podemos ser, né? E aqui, mais do que isso, essa me diz, faça, escreva, não interessa se o resultado vai ser bom, se vai ser ruim, se vão gostar, se não vão gostar, se você vai publicar ou não. Olha, eu acho que poucas frases na minha vida foram tão libertadoras e tão gatilhos de coisa boa, né? Porque está dizendo assim, meu filho, vai. É o sim, né? O Fiat de Maria, é o anjo, né? Dizendo assim, vai. Porque nada mais importa. Né? Porque essas serão outras instâncias. Né? Então, se vocês vão gostar ou não desse livro, é um outro momento. Você vai levar a lugares diferentes. O que viria a acontecer aqui, por exemplo, lançar aqui, conseguir dinheiro para publicar, esse livro foi auto-publicado. Foi outro momento, mas eu precisava terminar. E foi fantástico, assim, foi uma experiência de empatia, né? Porque eu tive que me colocar nesse lugar de uma família desestruturada, né? Eu estava amanhã contar a história de um brincante, um quadrilheiro junino, que está ali naquele papel de mulher também, né? E isso é cada vez mais frequente, a rainha G, esses brincantes, que eles brincam para já ter uma aluna, que agora é a aluna, que brinca com a vida como mulher, na minha sala de aula sobre isso, né? 15 anos. E a família toda está rejeitando, parece que eu estou materializado esse personagem, né? E aí ele vem para Fortaleza, né? Ele é de Xerapim, faço uma homenagem também a essa terra que me pariu, embora eu de fortalezense de trajetória, e aí começa essa imbricação com essa cidade de uma maneira tortuosa, violenta e desejante. Vocês querem fazer perguntas? A gente pode conversar, tá? Daqui a pouco a gente abre aqui a roda. Não quero que vocês falam, não, nem aula que vai ser assim, né? Deus me livre. Você falou do seu diálogo, eu achei que foi um diálogo bem amoroso, né? Viu ali uma semente criativa e a perceber o revoo do florescimento. Vai indo mais. Esse movimento se cuidar é um movimento amoroso, né? Mas tem essa amorosidade dentro da obra que transborda as sensações que a linguagem vai trazendo, né? Ela é muito poética no sentido de ser sensível, a gente se sente muito afetado durante toda a narrativa, né? Tem muita emoção à flor da pele. E tem muita reflexão acerca do contexto dessa chacina. E o que me chamou mais a atenção é que ele relata a chacina do Curió, mas muito de dentro. A gente se sente ali imerso dentro daquela dimensão de medo, de aflição, de angústia e da perspectiva de quem está dentro da comunidade. Né? Você vê todo o movimento que está acontecendo, os personagens estão envolvidos, né? As mães têm nome, elas têm voz, têm reivindicação, mas é sempre de uma perspectiva muito pessoal. Né? A gente se sente convidado ao movimento de empatia que você falou por esse modo de contar essa história. Você falou um pouquinho no começo, mas você podia falar um pouco sobre esse aspecto de violência íntima e social no livro? Eu queria fazer essa dupla sensação de um leitor se sentir dentro de uma quadrilha, dançando, né? Rodopiando. Essas pessoas elas passam 5 minutos girando no salão sem parar. Não pode ficar tonta, é para ela parar e estar na pose. Então, o que é esse corpo? Né? E aí, essa mesma velocidade, talvez em alguma instância, estava naquela noite, na noite do dia 11 de
Eu não fui lembrar quando foi novembro. O Curió e o bairro adjacentes foram invadidos pela polícia e eles saíram matando, atirando, né? Um colega meu, professor, bastante vinculado à militância da periferia, ele me relata uma história do meu livro, que um dos jovens morreu porque o cadeado da casa dele naquela noite estava fechado. A mãe sempre deixava aberto. Naquela noite ela fechou. Não deu tempo dela ver. Então são histórias, isso eu acho que isso é literatura nesse sentido, assim. Porque só a gente pode contar, pode fazer esse zoom. Assim, o que sente essa mãe naquela noite trancou, fechou o cadeado? Tá? O que esse livro sentiu, assim? Ele gritava para ela abrir. E eu não abria, né? O Jefferson morreu na porta de casa. Ainda cheguei a ver a mancha de sangue. Acho que foi na passeada do 7º dia. Ele vinha rachar, jogar bola e disse. Jogou e depois ficou conversando mais os meninos na porta da igreja pegando Wi-Fi de lá. Foi quando os vagabundos militares chegaram atirando. Eles correram pro Jim. O Jefferson morava perto e chegou bem ligeiro no portão. Deu vários gritos pela mãe para ela abrir a porta, porque naquele dia ele tinha obedecido ela e trancado o estagiário quando saiu. A dona Leila nunca se perdoou. Naquele dia, como toda vez que ela contou o quanto ela se sente culpada, que ele não mandasse tanto ele trancar a casa. Se o cadeado não tivesse fechado, o filho estava vivo. O povo chorou, fazia barulho. E eu também. Mas aí, eu precisava fazer as pessoas embarcarem nessa história sem querer dizer, pelo amor de Deus, quero isso não, né? Então, também Tércia, eu na minha cabeça tinha criado uma tragédia. E eu mandei o primeiro capítulo para a Tércia. A Tércia me responde no outro áudio, os áudios de Tércia vão fazer um outro documentário, áudio de Tércia. Tércia se acabando de achar graça, disse, que livro engraçado. Eu falei, aconteceu alguma coisa, né? Porque eu escrevi uma tragédia. E a pessoa está rindo, e aí eu percebi que esse personagem, ou talvez seja parte, aí talvez entre as nossas conversas, de uma possível identidade mutante gay, o humor, a alegria, né, o glitter, a vida, né, trágica, brilhante. Assim, a ideia de não restando mais o que fazer, vamos ou mangar, né? Ou fazer palhaçada, ou tirar sarro, ou vamos celebrar. Eu lembrei agora de uma entrevista de Chico Anísio para Jô Soares. O Jô falou, por que tem tanto humorista no Ceará, Chico? Aí Chico respondeu, fome. A fome é que promove e cria os nossos humoristas, porque quando se separa com a fome, você tem, ou você sucumbe, ou você morre, e se você sai, você de alguma maneira ou se acostuma, ou se adapta e passa a celebrar, a tirar sarro daquilo. Então é uma alegria tirada do vazio, do nada, da educação pela pedra. Então eu acho que esse livro é um livro de muito. Essa também é uma pergunta. O que é que pode o corpo gay, e eu queria muito contar nessa história, uma história gay real. A gente está muito acostumado a histórias gays higienizadas e heterossexualizadas. É um menino se apaixonando por outro menino. Ou esse menino é cego, ou esse menino é romântico e o outro não é. Ou um é filho da presidente, o outro é filho de não sei das planas, ou da outra presidente. Então, eles vão casar, eles vão lutar contra a sociedade, né, incidindo nesse amor. Essa é uma perspectiva heterocentrada do mundo gay. O mundo gay transa, depois que os dois gozam, ele pergunta, como é que é o nome dele? Ah, valeu, viu? Tchau. E às vezes transam em silêncio, depois em silêncio vão embora.
Isso é ser gay. E todo gay sabe disso. Todo gay sabe que o mundo gay é tóxico. Que a vivência gay, de alguma maneira, ela leva essas pessoas a andar com a navalha debaixo da língua. Porque se não fosse, você não sobrevive. Esta semana, pela primeira vez na minha vida, eu tive que insurgir contra a homofobia direto em sala de aula. Eu fiz um BO com um aluno. Eu nunca pensei na minha vida que isso ia acontecer. Mas aconteceu. Né? E isso é muito importante. Sair dessa bolha da esquerda, né, da centro-esquerda, Benfica. Quando a gente entra na Fortaleza pós-Aguanambi, o bicho pega. Pega mesmo. E aí você fala poder, né? Por isso eu queria falar muito de poder, né? Uma coisa, e é também uma escola que há muitas bandeiras, LGBT, isso aqui, trans, mas quando essas figuras estão em posição de poder, é aí que elas provocam o imaginário, né? Aí que não é aceitável, né? Isso as mulheres fazem muito bem, né? Uma coisa é uma mulher vivendo quieta, depois quando ela está figura de liderança, né? Então, esse personagem, talvez, não é nada rejeitado pela vida, um estoquista de supermercado, mas que ele quer, porque ele quer ser, ele precisa ser essa rainha, né? E não só a rainha naquele momento, né? A rainha, ela é uma metáfora também desse poder, né? Tirado, mas desejado eternamente por ele. Antes do nosso encontro começar foi os discursos do personagem acerca do contexto do Ceará, né? A dificuldade de se dizer preto, a dificuldade de se identificar, a mestiçagem como uma questão mal resolvida dentro da história, né? E tem até um trecho erótico muito interessante em que ele fala de encontro com o seu par, e ele diz que está com o homem preto, um homem livre, não tem nada mais rebelde do que dois homens naquele contexto, se beijando, se desejando. Não é? Aquilo é uma rebeldia, é uma beleza também da história. Como é que se trata essa questão racial dentro dessa obra? A gente acolhe visualmente a homossexualidade feminina. Tanto por machismo, que os homens não podem se tocar, não podem ser dóceis, e as meninas podem ser meninas, podem mudar de braço dado, né? Voltando de novo para o meu lugar de trabalho. Então, são vários casais lésbicos. Eu nunca vi um casal gay, nem na escola, por exemplo, assim, não. Um casal de dois homens não pode se dar um beijo, não pode se segurar as mãos, porque é uma imagem chocante, né? E não fomenta também o fetiche masculino, duas mulheres se pegando a fetiche, né? Dois homens é pura contradição. Isso também é uma questão importante. O Salve Rainha é um livro, também está nesse título, porque eu cheguei já na mensagem, a Luiz James ali, está fazendo. Uma coisa curiosa que vem acontecendo no Brasil é que Nossa Senhora, a imagem de uma virgem, virou uma coisa rebelde. É um país que está se caminhando para ter mais evangélicos do que católicos, de qualquer outra religião, pela primeira vez na história, né? E a igreja, e é isso que é a nossa periferia, que às vezes não alcança, isso de tudo a cabeça do Bolsonaro, né? A igreja evangélica, como está funcionando como Estado na periferia, né? Esse BO que os seus alunos diziam, seria está na Bíblia, né? E aí, a questão da raça vem junto, né? Eu convivi com pessoas ao meu redor que se diziam negras, que diziam a vida inteira, não foi sol, peguei sol demais. Vivia correndo na João Pessoa, na Parangá, eu peguei muito sol. Aí eu acho que não é sol não, o sol não pode fazer isso. Você é negro, você é, né? As pessoas não diziam Ceará negro, mas Sandra Isabel, isso é aquela morenona. Aquele morenão, né? Então a gente tem uma questão. E aí você precisar também, a nossa vinculação é mais uma questão indígena do que com a negritude, né? Essa ideia de que não há negros no Ceará. E o personagem passa por isso, assim, quem sou eu para falar, e aí não é aprender de novo
minha amiga querida, de que é isso. A partir desse meu lugar de fala, eu faço essa abordagem também, né? Como é que esse menino vai se identificando com a questão de raça dele, nesse lugar, esse cearense que nem é tão preto para ser preto, nem é tão branco para ser branco. E aí vamos lá, né? E dentro dessas religiosidades, esse é um livro muito sobre espiritualidade, né? Então a gente vai passear pelas igrejas evangélicas, pela igreja católica, pelo espiritismo, pela Umbanda, pelo Candomblé, porque é experimentação, né? E é que tem a ver com raça, sobretudo, né? Essa mistura. E a mistura também de estilos, não é, Lúcia? A linguagem que você escolheu para essa história é uma mistura. É uma mistura de vários dialetos, é uma mistura de vários lugares. A gente tem um Ceará, mas não é como você falou, não é o Ceará do Benfica, nem do Meireles, é o Ceará do Jamburu Sul, né, do Curió, do Esperança, que aparece aqui, com o linguajar que a gente escuta no dia a dia. A voz é muito forte. Então, eu vejo essa mistura de religiosidade, uma mistura de linguagem, uma mistura também simbólica, dentro da leitura que você fez dos personagens do Édipo aqui dentro da história, né? Você quer falar um pouco sobre isso? Eu sou filho único, né? Então eu e minha mãe temos uma relação muito próxima. Então eu queria experimentar o contrário. Eu tive pai que era longo da vida, ele tinha essa relação com isso. Eu tive um que andava todo de preto, crucifixo do demônio. A minha mãe era evangélica. Ele fazia tudo isso para confa. Aí eu falei, muito sensacional, né? Então, pensar nisso, né? Nem todas as mães, aí volta a peça de novo, né? É um fantasma, viu? Jogar fora para. Essa tem muita questão da maternidade, né? Uma maternidade problemática, né? Então há mães tenebrosas, né? Nesse livro tem mães tenebrosas, e mães, ao mesmo tempo, mães que lutam pela memória dos filhos, né? Muitas mães, a questão do Curió gerou um movimento chamado Mães do Curió. Assim como a gente viu, por exemplo, a Glória Pérez com a Daniela Pérez, lutando pela memória da filha, né? A gente tem. E por exemplo, a Maria Mendonça, do mesmo jeito, né? A Dona Ruth, né? Então, a gente sempre caminha no Brasil para isso, ou a sacralização dos mortos, né? Ou a destruição dessa memória. E quem fica está ali responsável, sabendo das mães e das mulheres, que cuidam dos vivos, dos mortos, da memória da casa dela, do filho, né? Para cuidar. Então tem essa questão, mas me perguntou sobre. Pois é, e aí eu quis contar isso, né? Dessa relação edipiana de rejeição, de desejo que acontece, né? Ele também, né? Há uma pergunta, o nome desse personagem é Pedro Braga, mas quando ele está avançando, ele é padrinheiro, quando ele vai trajar, ele é Raquel Alencar, né? A rainha da contemporaneidade. Então, já começa essa questão, né? Essa mãe que o rejeita, talvez ela está incorporada, né? Uma coisa psicótica, sei lá, percepções. E me ajuda também esse jogo de máscaras que me interessa muito, assim. Mais camadas de cenas, assim. Vocês querem fazer alguma pergunta? Vamos abrir para eles um pouquinho para a gente. Eu quero ver vocês, façam meu amor. Eu queria fazer uma pergunta, eu já pensei que o estacionamento vai fechar, mas se puder responder rapidinho, assim, a respeito da vingança no livro, né? Eu comecei a ler, ainda não vi o desenrolar, mas o livro já começa com esse tom de se pegar na cara, né, da mãe, na forma de carta. O personagem principal veio me dizendo, olha, eu estou aqui plena, né, e vou lhe mostrar como eu venci, etc. Então, como é que a vingança guia o relato, né? Não só desse personagem, mas também dos sobreviventes curiosos, quer dizer, há isso expandido na história ou é algo mesmo só do protagonista? Começar falando da primeira vingança, né? A história surge quando esse menino senta e começa a contar, escrevendo, digitando, como ele fala, para essa mãe, né? É um romance epistolar, são cartas, porque é uma mulher que está totalmente fechada nesse interior, né? Longe do mundo, contar que ele está muito bem. Porque essa é a maneira dele dizer, a sua praga não pegou em mim. Esse livro ele possui dessa ideia, a ideia da praga de mãe, né? Praga de mãe pega, né? Ele acredita nessa praga. Quando ele acredita, aí a coisa começa a acontecer. Ele precisa mostrar para ela ou que a praga não pegou,
porque ele é mais forte que a praga, né? Então, ao longo da história toda isso vai acontecendo, né? Mas aí, quanto mais ele chega perto para mostrar que está vencendo, aí os conflitos vão aparecendo. E sobre a chacina dos demais personagens, eu acho que isso é interessante, assim, porque, sobretudo no cenário judicial que nós temos, né? Essa chacina está tendo, por exemplo, essa dimensão, né? No primeiro julgamento, os condenados foram levados mais de 300 anos de detenção, mas tudo isso aconteceu por esse movimento dessas mulheres, né? Então, é como se a justiça precisasse do primeiro movimento de vingança mesmo, de ódio, né? Então, e aí é interessante esse conflito, né? De mostrar esse confronto entre policiais e mães sobreviventes. Então, e eles também dizem, mas nós não envolvemos nas chacinas, né? Então, essa chacina começa com um policial que foi morto. É uma guerra onde todo mundo morre, né? E a vingança talvez seja isso, né? A gente poderia deixar para trás o passado. A gente brinca muito, eu e todo isso, que esse personagem do Lula é escorpião. Porque sim, eu faço uma pastoral de personagem. Depois eu vou fazendo escrever esse artigo. Me ajuda pra caramba. Ele é um capricorniano. E a outra é escorpião, então ele não consegue esquecer. Ele vai dizer, tchau, meu amor. Se ele me rejeitou, foi embora. Me ajudou, vamos escrever, vai dar um café, um papel de novo, depois vai na minha casa sobre isso. Demais. E aí, esse escorpião volta para dizer, eu não preciso mostrar para você que, né, eu estou vivo. E aí começa talvez outra morte, né? Marido que goste, meu amor. Vai embora. Gente, não sabe falar para o essa monte dele. Obrigada, meu amor. Obrigada por você aqui. E mais outra para essa deusa. Eu comecei a falar desse evento, mas a gente está no Instagram falando de você, que é uma honra estar aqui nesses. Ei, não, porque é isso, essa galera diz, não. Já vai, não, esse beijo, vem pra cá, ali, ó, brincadeira. Eu comecei essa noite dizendo que é nós estamos na lua cheia de peixes, né, que é a realização dos sonhos. Então, é um sonho realizado, está nesse espaço, nesse ciclo, em que você tantas vezes comandou um clube de leitura que me fazia sair levitando daqui até a parada de ônibus. Porque uma coisa é a gente ler, né? Uma coisa é a gente ouvir sobre, outra coisa é a gente ter mediadores, pessoas que nos conduzam e saibam trabalhar a palavra, a literatura, a arte de uma maneira que eu saia dizendo assim, eu preciso escrever, preciso fazer isso, que é lindo demais. E Maria Inês Pinheiro Cardoso, Violina Aragão, Vânia Vasconcelos, neste espaço aqui, fazer um clube que fomentaram o que hoje está aqui nesse ciclo. Então, eu só tenho gratidão a você, estou em pânico, porque ela vai ler agora isso, né? E se não for bom, misericórdia, você me perdoe, porque foi o personagem. Já coloco, mas dizer que eu fiz com a Inês, professora, 6 disciplinas a UFC, né? Quem faz isso, né? Então, eu sou quase um graduado de inglês, né? E hoje estou entendendo os alunos, é uma alegria também, né? A gente vai voltar agora a conversar, daqui a pouco tu faz umas perguntas aí. Fazer uma última pergunta e a gente abre para as pessoas participarem, né? Interagirem, ter essa conexão dos leitores. Lúcio, um tema que a gente também conversou bastante foi sobre essa maternidade. Essa maternidade que ela é problemática, no sentido de que há uma ausência, mas há não só uma ausência, como há uma violência que vai se construindo, né? Ele sofreu a vingança que vai aparecer dentro de uma redenção. Ele vai se redimir daquela humilhação, conseguindo um lugar de rainha, né, no seu vestido, com aquilo que ele deseja alcançar. E, por outro lado, tem essa construção simbólica de uma mãe que é a santa. E, na verdade, ele se vê dentro dessa projeção, dessa fala, dessa imagem da rainha como uma mãe de misericórdia que aparece dentro da narrativa, né? Nossa Senhora. Então, o feminino ele aparece dessa forma problemática, mas muito forte dentro da história. Como foi o teu trabalho com o feminino para construir esse livro?
formado pelo feminino, né? Hoje eu me considero uma pessoa não binária, que é ótimo. E sou formado pelo feminino, né? Mãe, eu tive avó, que foi quase uma segunda mãe. Tenho tia, então são todas pobres, as escritoras, as professoras, as amigas, né? Mas uma coisa que eu observo no mundo gay, que também é escrito, eu queria poder escrever um texto que pudesse falar tudo que eu penso a partir de um lado de fora. Eu nunca me senti parte do mundo gay. Nunca me senti. Nunca. Porque eu não tenho o rosto poderoso para isso, eu não tinha um corpo, o meu corpo não era masculino, não é masculino como o mundo gay deseja, então eu não me sinto fora. Mas desse lugar de fora eu posso apontar, dizer, por exemplo, né? Entender, compreender, sentir e também questionar, por exemplo, uma misoginia muito forte, né? Então os mesmos gays que elevam mulheres, são as grandes divas, eles também chamam de racha, se referindo ao órgão genital, à anatomia, né? É um mundo misógino, é um mundo muito misógino. E Nossa Senhora vem daí, né? Então, essa complexidade, esse quase é o símbolo, né? É a Virgem humana, né? Mais humana do que até, às vezes, Cristo, né? E aí, ele chegou, parou, eu tenho que dizer, já disse isso para ela uma vez, e esse livro sem a demonstração não existiria, né? Então, quando eu li a Pedra do Rei, que eu vi aquela cavalaria branca, naquele sentido, eu falei assim, que é isso, né? Então, isso aqui são imagens, são narrativas que a gente precisa homenagear, celebrar. Nossa Senhora é isso, né? É a Ariana nas nossas vidas e Inês também, né? Essa imagem do maternal, né? Do acolhimento, do manto sagrado que está em nós, que é poderoso, assim. Agora, ela em parte, agora para a questão racial, ao longo da obra, essa figura sagrada de Maria, ele vai entender, ele vai descobrir que ele é filho de um santo, né? É também aí o meu bate-cabeça para Dias Longos, pagador de promessas, né? Que é essa parada de que ele vai entender que também o feminino pode ser bom e ruim, pode ser bufo e borboleta, né? Porque a Sã é guerreira, ela mata, é espada. E nem toda santa é Maria. Pura caixa, maravilhosa, doce e por amor. Ela pode também vingar-se, para usar a palavra de peça. Né? Tá bonito isso aqui, né? Como fala, tá bem gravando. Não, só isso. A repercussão desse está sendo tão bonita que eu estou muito chocado, assim. Porque a chance disso dar errado é muito grande, né? Muito claro que é uma história longa. Né, com uma audácia tenebrosa, né? Mas as pessoas estão gostando, então é um sinal muito bonito. Nossos colegas, eu queria dizer que esse livro existe por aquela pessoa também ali, o Léo Prudêncio, doutorando em literatura, já estudou na obra de José Santos Pinto, que completa 100 anos, então faz 100 anos, daqui a alguns dias, né? E um poeta maravilhoso que nós temos, que leu esse livro, como é que se diz, manuscrito, né? E selecionou para essa editora. Então, Léo e um capricorniano como personagem, né? Fala, meu amor. Eu também pensei, pode estar certo, mas o legal, que quando eu li o manuscrito, é que você engata na leitura, você não lê e fica parando, ele te prende, assim, ele prende a pessoa. Né? E é uma das coisas mais bacanas que eu acho do livro, esteticamente falando, esse poder de prender a atenção do leitor. Porque tem umas coisas que as pessoas falam, não é médico, é tão difícil, né? Tem um momento que você ri do livro, tem um momento que você chora, tem um momento que você está ali dentro da narrativa. Eu, quando lia, eu começo a dar gargalhada. E assim, é um livro que prende, pá, você consegue ir, vai até o final. Você às vezes espera você que não termine. Ai, que coisa boa. Pois é, isso aí tem algumas questões. Eu fiz muita aula de roteiro, né? Esse livro para ele ia escrever a orelha, porque ele está no doutorado, e aí não saiu, mas a segunda edição eu vou botar o que escrever. Eu fiz muita aula de roteiro, né? Nosso corpo de ação está fazendo 10 anos esse ano, e eu fui uma aula próximo do roteiro. E o cinema me ajudou muito. E eu preciso de uma coisa esses dias, né? Para a matéria. Nós hoje vemos muito mais séries e filmes do que mais ou menos. E eu acho que existe
que dói menos, é o primeiro fato. Vamos aceitar esse fato, vamos trabalhar a partir disso. O que é que isso nos forma? Eu acho que nós somos espectadores e leitores enchidos de imagens, preenchidos e por uma velocidade narrativa. Então, eu tenho absoluta problema com meninos e meninas que não conseguem ler um parágrafo, que eu tenho que entender essa pessoa a cada frase. Se eu disser uma frase aqui, né, e só aquela pessoa vai embora, né? Isso veio comigo, para eu prendê-la no texto, o filme ser bom, meu pai não é isso. O pai assistir um filme, ele tem um tiro antes dos 2 primeiros minutos. Se não tiver um tiro, não vai rolar. Então, assim, isso me ajuda na narrativa. Eu preciso variar, eu preciso fazer esse tiro, né? E volta para a inglês. Ainda na graduação, eu escrevia muito, sempre, a coisa isso eu acho que a galera que estuda deve saber, a coisa da compulsão, ou missão, ou vocação, eu sempre estava escrevendo. Sempre. Se era bom, se era ruim, se era péssimo. E nessa época era péssimo, né? Quem está vendo assim, todo mundo mentira ao povo, não imagina que, né, era péssimo. Por exemplo, dá um exemplo. Textos enormes no Facebook, Inês e ele dizia assim, publicamente, que eu adorava. Eu achei lindo, mas eu não entendi nada. Isso é maravilhoso, ou seja, você está conseguindo se expressar, tem muita coisa aí, todo mundo, né? Identifico, mas não é comunicacional, não chega, né? Então, olha que legal isso da erudição, né? Eu acho que eu fui aprendendo, olha que bacana, com a minha formação, com a minha pós-graduação, aprendendo a me comunicar, né? Eu acho que eu ganhei muito com a Alice também, né? Sigo amando, mas eu acho que eu aprendi a fazer o elo, né? Não que parece muito fácil, né? Mas, enfim. Você está fazendo uma pergunta? Vai fazer mais alguma pergunta? Não, a gente abriu para as pessoas falarem, né? Tem estudante do erotismo. O livro não fala sobre isso, né? Esse livro é um livro erótico, né? É um livro para maiores de 18. É um livro muito erótico, porque essa é uma questão, né? Em meio a tanta pulsão de morte, e aí, como é que se sobrevive? Como é que se vive? Como é que se goza? Né? Assim, e gozar e ser erótico, inclusive, como uma linguagem, né, propositalmente, como um posicionamento político. Assim. Quanto mais a gente vê, vocês querem me matar, mais eu vou viver, me desejar, amar, uma palavra que é muito dúbia, né? Não sei se há amor nesse livro, não. Vamos ver o que vocês acham, né? Acho que tem, mas quero muito os feedbacks. E quem vai ler e manda depois. Vamos, perguntas, ideias? Por favor. Com tanta pergunta vai ler esse livro. Deus do céu! Eu escrevi, sabe, tomara que a minha não pegue. Esse eu não vou deixar, mas ela veio. Primeiro, você está me deixando aqui. A sua importância em nossas vidas. Nada. Porque o Brian é muito detalhado. Não, porque acho que eu queria só comentar algumas coisas. O Gustavo muito conosco, e aí você sabe que eu sou do Black, eu sou de. As pessoas só leem gênios, não falam. Não, eu falo muito. Eu sou também menina. E não gosto de estar interpretando nem nada. Mas você acabou me lançando aqui de alguma coisa. E eu queria dizer que quando eu pensei nesse livro, na época, eu tinha muito poucos professores. Eu não sei como é que eles aguentavam. Tem medo no primeiro tempo, no segundo, no dia seguinte, no primeiro, no terceiro. Presente também. Mas era o jeito que a gente tem que fazer. Ou eles Lembrando que a disciplina, mas que a gente escolhia, né? Escolher estar com você. E aí, eu queria comentar rapidamente que no primeiro semestre, o Lúcio era um menino e tinha um aspecto ainda mais jovem, assim, bem mais jovial do que hoje, e mais de menino mesmo, né? Então, ele era mais um garoto, entrando na universidade um garoto, e a turma inquieta, ele também, mas era um menino. E aí, um dia que ele me convidou para uma peça de teatro que eu estava
partir desse momento, eu confesso que eu não conseguia mais olhar para o Lúcio pequenininho, jovem, aquele menino com os mesmos olhos. Ele passou a ser para mim aquele gigante que eu vi no palco. E não tinha mais também como tratar do mesmo jeito todos os demais alunos, porque ele era especial. Então, eu sou assim, eu gosto de tratar os alunos todos iguais, muito embora eu tenha sempre carinho de um ou outro, mais carinho, tudo, mas com ele era uma coisa meio de admiração, sabe? Ele me fisgou e eu me rendia para ele. Desde o começo, eu nunca tive dúvida da sua trajetória, nenhuma. E às vezes isso acontece, a gente enxerga em outros alunos também talentosos, que nem sempre são aqueles que ficam as melhores notas, mas são aqueles que em sala de aula enchem a sala de aula. Perguntas no comentário de discussão, histórias que às vezes não tem muito a ver com a aula, mas que acabam se pegando. Então, são esses alunos que motivam a gente a estudar até os 60 anos de idade, em sala de aula, se sentindo renovados. E por isso sou eu que me agradeço, viu? Você ser como é. Ave Maria, gratidão eterna. E eu não sei o que é que tem dentro de mim. Não sei, mas Misericórdia. pela capa, pelo tratamento, pelo Como é? vai encontrar dentro aquele espírito forte Ah, que eu acompanhei sala de aula durante muitos anos e depois da sala de aula também. Sim, de conexão. E é uma questão de teatral também, né? Muito sábio. Esse é meu pai, né, gente? Essa foi bem como nasceu. Mas deixa eu